Descubra o inesperado, o que minha filha expôs ao abrir a geladeira das nossas vidas. Era uma tarde comum em São João da Boa Vista, mas o momento que se desdobraria ali mudaria tudo. Ana estava na cozinha, tentando organizar o caos acumulado do dia a dia. Desgastada e ansiosa por um pouco de paz, ela ouvia os pensamentos de sua mente se atropelarem enquanto a pequena Sofia brincava por perto, cheia de energia e curiosidade. Poucas coisas eram mais desgastantes do que um dia exaustivo no hospital, e mesmo assim, era naquela pequena casa que Ana, feliz e cansada, se sentia mais do que em qualquer outro lugar. Mas, naquele dia, tudo mudaria. Quando Sofia abriu a geladeira à procura de um lanche, um brilho incomum capturou sua atenção. Era uma caixa velha, escondida atrás de garrafas e potes de molho. Mãe, olha isso! Sofia gritou, puxando a caixa com cuidado, como se estivesse desenterrando um tesouro secreto. Ana virou e sentiu um frio na barriga. O impacto de encontrar aquela caixa era como abrir uma porta para um passado que ela se esforçara tanto para enterrar. Aquele objeto esquecido, repleto de cartas amareladas, fotos encardidas e lembranças nostálgicas, trouxe à tona uma tempestade de emoções que Ana pensou ter deixado para trás. Conforme Sofia folheava os objetos, os olhos da menina brilhavam de admiração. Quem são essas pessoas, mãe? O que aconteceu aqui? Aos poucos, cada item revelava uma parte da história da família que Ana não se sentia à vontade para contar. Sentada na mesa da cozinha, Sofia examinava as cartas, seus pequenos dedos tocando os traços de um passado que, para Ana, era repleto de dor e superação. Questionamentos escandalizados de Sofia ecoavam pelo ambiente. Você nunca me falou sobre isso. Por que não? As palavras da filha cortaram o coração de Ana. Ela queria proteger Sofia, dar a ela um futuro livre das dificuldades que enfrentará, mas ao mesmo tempo sentia que seu silêncio era uma barreira. Um confronto se estabelecia, e os olhos de Ana se encheram d'água enquanto as memórias a assomavam. O preconceito que enfrentou na infância, os olhares recriminadores, as escolhas que fez para que sua filha tivesse uma vida melhor. No entanto, também havia coragem, falhas e momentos de alegria que ela nunca revelou. Cada carta, uma odisseia de partilha e dor, começava a demolir o muro que Ana ergueu entre elas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas, no ápice daquela conexão emocional, um toque incessante no telefone interrompeu tudo. O impulsor da urgência da responsabilidade de Ana trouxe novamente à tona o peso que carrega. Era o hospital, informando sobre uma emergência. A vida de outra pessoa poderia estar em suas mãos. O coração disparado de Ana ecoou em sua mente. O que deveria fazer? Deixar sua filha ali, à beira de descobrir uma verdade que poderia mudar tudo, enquanto uma vida dependia dela. A conexão que emergia entre mãe e filha estava prestes a se aprofundar. E, com isso, as descobertas guardadas na caixa prometiam um futuro incerto, mas repleto de esperança. Agora, a incerteza pairava no ar, deixando Sofia e o leitor curiosos e ansiosos. Ana conseguirá enfrentar seus medos e compartilhar suas histórias com a filha? E o que mais aquela caixa guardava? O telefone continuava a tocar. Cada toque parecia um lembrete cruel das obrigações de Ana. E ali estava sua pequena, curiosa e confusa, rodeada de histórias que nenhuma palavra preparara para ouvir. Ana respirou fundo, buscando um espaço de tranquilidade em meio ao turbilhão. Ela sabia que não podia ignorar o hospital, não podia afastar a responsabilidade que assumirá. Mas, ao mesmo tempo, deixá-la sem resposta significava abrir uma ferida ainda não cicatrizada. Sofia olhou nos olhos da mãe, as perguntas pairando no ar. Mãe, vai me contar sobre isso quando voltar? A voz da criança era como um fio de esperança, uma ponte que Ana hesitava em cruzar. Com um nó na garganta, Ana apenas acenou, sem confiança nas próprias palavras. Ela se afastou da mesa, com o coração pesado, e atendeu a chamada. A voz do recepcionista puxou de volta à realidade. Uma emergência com um paciente crítico precisava de sua experiência. Ana explicou que estava no meio de um evento familiar e que chegaria o mais rápido possível, mas a tensão e o desespero começaram a invadir sua mente. Enquanto a conversa no telefone tomava conta do momento, Ana olhou para a caixa na mesa. Falta de tempo era, de longe, a maior inimiga de qualquer relacionamento.
Ao voltar seu olhar para Sofia, viu que a menina ainda estava imersa nas cartas, sem saber o que a espera. Era gostoso ver a curiosidade tão viva, como se ela indagasse sobre cada pedaço daquela história que, no fundo, as unia. Desculpe, meu amor, tenho que ir. Eles precisam de mim. As palavras escaparam, quase um sussurro. Sofia olhou para ela, a compreensão estampada em seu rosto infantil, mas a frustração de não ter suas perguntas respondidas a fazia murchar. Por que você não pode simplesmente contar agora? Por que tudo precisa ser tão complicado? Essas palavras cortaram Ana, como uma facada. Ela sentiu o peso do silêncio que escolhera durante os anos e percebeu que o que menos queria era que sua filha visse apenas como uma profissional do hospital. Sua vida não era só sobre trabalho. Era cheia de história, de luta e, principalmente, de amor. Quando eu voltar, vou te contar tudo, prometo, Ana respondeu, tentando ser firme, mas a dúvida sobre essa promessa estava lá, latejando no fundo. Sofia apenas assentiu com a cabeça, mas Ana notou que seu olhar expressava algo diferente. A mágoa de um segredo guardado, de um passado sufocado. Saindo de casa, Ana sentiu um peso diferente em seu coração. A urgência de sua função no hospital era real, mas a urgência de se conectar com sua filha era ainda mais premente. Assim que chegou ao carro, uma ideia lhe atravessou a mente. E se a caixa, com todas aquelas cartas e fotos, pudesse ser o primeiro passo para construir uma nova relação? Uma relação onde a verdade não era um fardo, mas um alicerce? A esperança fez com que seu peito se enchesse, renovando suas forças. No caminho para o hospital, sua mente começava a planejar enquanto seu coração pulsava mais forte. Ela pensou em como seria responder cada uma das perguntas de Sofia quando voltasse. E, mais importante, pensou em como abriria essa nova etapa entre mãe e filha, um espaço onde as histórias nunca mais precisariam ser ocultadas. Mas a cada quarteirão percorrido, um novo dilema se formava em sua mente. Teria coragem de lidar com os fantasmas de seu passado? Seria capaz de compartilhar seus erros e conquistas, mesmo sabendo que Sofia poderia não reagir da maneira que esperava? Ao chegar ao hospital, a adrenalina invadiu, mas o pensamento de Sofia e da caixa aguardando em casa tornou-se um combustível inusitado. O turbilhão de emoções era intenso, mas, em meio ao caos, uma certeza surgiu. A verdade tinha que ser contada, e ela só não sabia como. E, enquanto enfrentava a realidade do hospital, lembranças da caixa acompanhava como um farol, prometendo um reencontro transformador. Quando Ana finalmente olhou para frente, seu coração pulsava não só pela urgência do dia a dia, mas por um novo mistério que precisava desvendar, como sua vida e a de Sofia se entrelaçariam numa narrativa renovada? O que mais aquela caixa poderia revelar quando ela, finalmente, retornasse ao lar? Ana mergulhou nos corredores do hospital, sua mente ainda ocupada com as promessas feitas a Sofia. A cada passo, a ansiedade se acumulava, misturando-se ao aroma dos desinfetantes, o clamor distante de aparelhos médicos e as vozes solenes dos colegas. Era um cenário que ela conhecia tão bem, mas que, agora, parecia um eco distante. Enquanto se dirigia à sala de emergência, a adrenalina pulsava em suas veias. No entanto, uma parte dela lutava para se concentrar. A interação anterior com Sofia ressoava em sua mente. Tudo o que dizia a filha agora pesava em seu coração. Era uma dança delicada entre o dever e a maternidade que a deixava completamente destroçada. O primeiro paciente daquela manhã foi um menino, de apenas 10 anos, que havia se machucado durante uma partida de futebol. A mãe dele estava ao lado, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula. Ana fez o que podia, trazendo palavras de conforto, medicação e atenção, mas o pensamento de sua própria filha seguia como uma sombra. Quantos tipos de dor existem? Pensou Ana enquanto costurava o ferimento do garoto. E, ao olhar para ele, vislumbrou a fragilidade de uma infância que poderia ser tão leve e ao mesmo tempo tão pesada. Sentiu um aperto no peito ao imaginar Sofia em situações semelhantes, lidando com suas dúvidas e inseguranças. A única coisa que queria era protegê-la de tudo, mas agora entendia que proteção também significava ser honesta. Após horas de trabalho, Ana finalmente conseguiu um tempo para respirar. Sentou-se em uma cadeira vazia, tentando organizar seus sentimentos. Foi quando seu celular vibrou, trazendo um chamado que a tirou do transe. Era uma mensagem de Sofia. Mãe, encontrei algo na caixa. Posso ler? A pergunta, simples e direta, fez com que o coração de Ana disparasse. O que seria que a menina havia descoberto? O que mais tinha nesse baú de recordações? Ana olhou ao redor, o peso da responsabilidade parecia ainda mais intenso. A ideia de que Sofia estava se aprofundando na história delas, sem sua orientação, assombrava sua mente. E se a pequena interpretasse tudo de forma errada?
E se isso as afastasse ainda mais? Ela respirou fundo e, impulsivamente, começou a digitar. Sim, querida, mas vamos conversar sobre isso quando eu voltar. É muito importante para nós duas. A resposta saiu mais firme do que esperava. Seu dia se arrastou, entre procedimentos, pacientes e conversas, mas a ansiedade a consumia. Os minutos pareciam horas, e a cada instante, sua mente retornava à caixa e ao que Sofia poderia ter encontrado. Ali, naquele pequeno objeto, poderia estar guardada a chave para um mundo de sentimentos e verdades que ela tanto temia, mas que, agora, talvez não pudesse adiar mais. Quando finalmente se despediu dos colegas e pegou o caminho de volta para casa, a agitação aumentou. O que Sofia poderia ter lido? E, mais importante, como aquilo iria moldar a relação delas? Ana sentia uma mistura de medo e expectativa. Ao abrir a porta de casa, o silêncio a envolveu. A caixa estava ainda na mesa, a luz da tarde iluminando suas bordas como se estivesse chamando por ela. Sofia não estava à vista, mas Ana podia sentir a energia da pequena fluindo pela casa. Mãe, a voz doce de Sofia ecoou do corredor, trazendo um arrepio até a espinha de Ana. Você precisa ver isso. Um misto de apreensão e ansiedade tomou conta de Ana. Era hora de enfrentar as verdades que sempre estiveram escondidas. Com o coração na mão, ela seguiu em direção à voz da filha, sabendo que aquele momento poderia mudar tudo entre elas. Ao entrar na sala, ela se deparou com um caderno aberto e desenhos coloridos espalhados pelo chão. O que era aquele mar de cor e emoção? O que Sofia havia decidido compartilhar? Ana sentiu que o fôlego lhe faltava. O momento de verdade estava prestes a acontecer. As cores vibrantes dos desenhos de Sofia pareciam vibrar no ar e, por um breve momento, Ana esqueceu a ansiedade que a acompanhava. Sentou-se no chão, observando cada traço feito com tanta dedicação. O que começou como uma simples caixa de recordações agora se transformava em um mural da emoção de sua filha. Num canto, havia um desenho dela própria, com um enorme sorriso e braços abertos, como se estivesse acolhendo o mundo. O coração de Ana se encheu de um amor intenso, mas logo uma dúvida a atormentou. Ela me vê assim? Uma mãe forte e acolhedora? Tinha certeza de que não era bem essa a realidade. Ela também era cheia de inseguranças e medos. O brilho nos olhos de Sofia enquanto admirava suas criações fez com que Ana quisesse se jogar naquele momento, mas a sombra da verdade pairava entre elas. Mãe! A voz de Sofia trouxe-a de volta à sala. O que você achou? Ana engoliu em seco e, com um sorriso tímido, apontou um dos desenhos. Esse aqui é lindo, querida. Você me fez tão feliz aqui, mas eu quero que você olhe isso também. Sofia pegou um caderno e a mão trêmula entregou a Ana. As páginas estavam cheias de anotações, algumas em forma de perguntas, outras com pequenas histórias que a menina inventou. Ana sentiu um frio na barriga. Sobre o que são essas histórias, Sofia? Sua voz saiu mais suave do que queria. São sobre nós, mãe. O que aconteceu com a gente, o que está acontecendo. As palavras da pequena eram como flechas, atingindo diretamente o centro da preocupação de Ana. O que Sofia tinha escrito era uma montanha-russa de emoções. Descrevia momentos de alegria, mas também falava sobre as vezes que se sentiu sozinha, a tristeza que parecia acompanhar a mãe e a falta de respostas que ainda pairava sobre elas. Cada palavra parecia um espelho, refletindo as partes da vida que Ana temia enfrentar. Ana se viu em um duelo interno. De um lado, a vontade de proteger a inocência da filha, do outro, a necessidade de ser transparente. Mais uma vez, a fragilidade da maternidade a cercava. A ideia de que sua filha absorvesse as dores dela fazia seu coração apertar. Eu não quero que você sinta isso. Eu faço o que posso, Sofia. A voz de Ana falhou, e as lágrimas começaram a brilhar em seus olhos. Mas é isso que eu quero entender, mãe. Por que você se sente assim? E por que não pode ser feliz? Às vezes parece que você carrega o mundo nas costas, e não quero que você esteja sozinha. A sinceridade de Sofia desmoronou as defesas que Ana estava tentando erguer. Pequena estava sendo mais sábia do que Ana poderia imaginar. Com cada palavra, ela abria a porta para um diálogo que era mais do que necessário. Mas Ana ainda se debatia. O que compartilhar? Até onde ir? Mãe, vamos conversar sobre isso, por favor. A súplica de Sofia ecoou entre as quatro paredes e Ana percebeu que aquele momento era a brecha que elas precisavam. Um momento de construção, e não de destruição. Sentou-se mais perto da filha, procurando as palavras certas. Queria ser honesta, mas também queria proteger. Sofia, tem coisas que eu não consigo explicar. E tem dias em que a vida me pesa mais. Mas você é a luz que ilumina tudo isso. Por sua causa,
eu posso continuar. O ambiente estava carregado, mas, ao mesmo tempo, sentia que a energia entre elas começava a mudar. Uma transformação estava por vir, mas Ana sabia que isso era apenas o começo. Havia muito mais a ser revelado, muito mais a sentir. Enquanto olhava nos olhos da filha, Ana percebeu que estava prestes a abrir uma nova caixa, uma cheia de memórias e sentimentos ainda não ditos. E, se tudo desse certo, essa caixa poderia unir ainda mais mãe e filha. Sofia, a voz de Ana saiu baixa, quase cautelosa. Você realmente quer saber sobre coisas que ainda não contei? A resposta da pequena, com um olhar curioso e decidido, deu um nó no estômago de Ana. O passado que havia guardado poderia se revelar uma chave de libertação, mas que portas estaria prestes a abrir? Ana respirou fundo, sentindo o peso das palavras se acumularem nos seus pulmões. Observar o olhar ansioso de Sofia a fez perceber que o momento era único. Ela sabia que precisava ser corajosa, não apenas por si, mas pela pequena que estava diante dela. O que você quer saber, minha filha? Ana começou, tentando controlar a tremedeira que se apoderava de sua voz. Vou te contar algo que muitos podem achar difícil de compreender. Sofia se ajeitou, os olhos enormes brilhando sob a luz suave da sala. A expectativa pulsava entre elas, e Ana percebeu que ali havia um espaço seguro, um pequeno abrigo para abrir seu coração. Quando eu era jovem eu tinha sonhos. Sonhos de conquistá-los, sabe? Ana disse, lembrando-se de como costumava correr atrás de cada uma de suas metas com a mesma determinação que Sofia tinha ao colorir suas folhas. Mas a vida não se desenhou como eu pensava. Algumas coisas aconteceram, coisas que me deixaram triste. Sofia inclinou a cabeça, atenta a cada palavra. A vida pode ser difícil, e às vezes não conseguimos lidar com tudo isso. Sabe? Eu perdi pessoas que amava. E isso fez com que eu ficasse com um buraco no peito. Ao compartilhar a dor da perda, Ana percebeu que a verdade poderia ser um alívio e uma maneira de acercar-se da filha. Mas mãe, Sofia interrompeu, com a inocência própria de uma criança, você ainda está aqui. E eu estou aqui também, com você. Isso é bom, não é? Ana sorriu, um sorriso entre lágrimas. Sim, querida. E você é a razão pela qual eu tento todos os dias. Às vezes, sinto que estou sobrecarregada, e isso me faz parecer distante. O rosto de Sofia, que antes expressava confusão, agora refletia compreensão. A pequena talvez não conseguisse captar todas as nuances, mas entendia o essencial, o amor que as unia. Mãe, começou Sofia, com um tom sério, eu não quero que você carregue tudo sozinha. Podemos dividir esse peso? A força em suas palavras ecoou dentro do coração de Ana e a fez sentir um caloroso alívio. A vulnerabilidade de Ana era agora acompanhada por uma sensação de esperança. Ao abrir a caixa de memórias tristes, algo novo começava a brotar entre elas. A possibilidade de compartilhamento, de apoio. Ana envolveu Sofia em um abraço apertado, sentindo seu perfume doce e inocente. Isso é exatamente o que eu quero. Que nós possamos ser uma equipe. Que você nunca tenha que se sentir sozinha, assim como eu me senti. A alma de Ana parecia dançar com a ideia de que, juntas, poderiam encontrar um novo caminho. Um caminho onde as tristezas não pesassem tanto, onde os risos pudessem ecoar no lugar das lágrimas. Podemos desenhar isso juntas? Perguntou Sofia, com a energia novamente vibrante. Um novo mural, que mostra todas as nossas aventuras e coisas boas. Ana riu, agora mais leve. Claro, meu amor. Vamos fazer isso. Vamos contar a nossa história juntas. Enquanto começavam a planejar o mural das suas vidas, um silêncio se instalou. Contudo, o silêncio não era de dor, mas de uma nova compreensão. Cada cor que usassem seria mais do que tinta, seria emoção, espírito, renovação. E no fundo do peito de Ana, uma pergunta rosnava. Seria essa a verdadeira cura? A hora de começar essa nova jornada estava mais próxima do que nunca. O que mais iriam descobrir ao traçar suas histórias lado a lado? O futuro se revelava em tons vivos, mas uma sombra do passado permanecia. Revelações ainda não feitas, e a incerteza do que mais poderia surgir. Quais segredos estavam enterrados sob as cores vibrantes e nas páginas ainda em branco de suas vidas? Ana e Sofia mergulharam em suas ideias, rindo ao pensar em todas as cores que poderiam escolher para adornar o mural. Azul para as manhãs de sol, vermelho para os momentos de alegria e âmbar para as lembranças calmas do entardecer. Era como se cada cor fosse um pedacinho de como se sentiam, um testemunho dos dias bons e ruins, tudo entrelaçado em um só espaço. Vamos começar pela nossa primeira aventura, exclamou Sofia, os olhos brilhando de entusiasmo.
Aquela vez que pegamos chuva no parque e você ficou toda molhada. Ana riu, lembrando-se da cena, a pequena dançando e pulando nas poças enquanto ela tentava proteger os cabelos do vento e da água. Foi aquele dia que você disse que chuva era só o céu fazendo cócegas, não foi? Sim. E depois, voltamos para casa parecendo dois gatos encharcados. Sofia se divertiu ao lembrar, e Ana se sentiu novamente quentinha por dentro. O que antes parecia um desafio agora se transformava em risada e amor. Enquanto desenhavam, uma ideia cruzou a mente de Ana. E se a gente, além do mural, fizesse um poço de memórias? Algo que pudéssemos olhar sempre que sentíssemos saudade ou tristeza. Um lugar só nosso. Sofia parou e olhou fundo nos olhos da mãe. Tipo um baú de coisas boas? Exatamente, meu amor. Cartas, desenhos, fotos, tudo que nos faz lembrar dos momentos felizes. A ideia parecia cobrar vida, transbordando esperança entre elas. Vamos colocar nossa aventura da chuva lá também, disse Sofia. Começando a rabiscar no papel, Ana observava Sofia com admiração, lembrando-se de como a pequena ajudava a ver a beleza nas coisas simples. Cada traço do lápis na folha era como uma ponte que as conectava mais ainda, como se as tristezas fossem gradualmente se dissipando através daquela leveza. Mas, no fundo de sua mente, a pergunta ainda persistia. Conseguiria realmente abandonar totalmente o peso do passado? Quantas memórias ainda estavam à espreita, prontas para aflorar nos momentos mais inesperados? Enquanto as horas passavam, Ana percebeu que a noite tinha chegado. A luz da sala estava suave e acolhedora. Elas pararam para admirar o que haviam criado até ali. O esboço do mural começava a tomar forma, mas havia algo mais. A história que estavam construindo ainda não contava tudo. Mãe, você prometeu que vamos fazer as coisas juntas, Sofia lembrou de repente. Você vai me contar mais sobre sua história também, não vai? Ali estava, o desafio que Ana sabia que eventualmente teria que enfrentar. Olhar para as memórias que a faziam sair de sua zona de conforto. A verdade que poderia desmoronar construções inteiras que haviam se formado lá dentro. Ana hesitou, o coração pulando. Sim, meu bem. Vou, de verdade. Vou te contar, mas é uma história bem complicada, ela respondeu, sentindo o próprio peso descendo pela perna. As esperanças das duas estavam ali, misturadas com a fragilidade da verdade. Sofia regalou os olhos e assentiu, claramente empolgada com a ideia de uma nova revelação. Estou pronta, mãe. Não tememos nada juntas, lembra? Ana sorriu, mas o arrepio da verdade a fez hesitar. A coragem que vinha de Sofia era contagiante, mas também assustadora. O que mais haveria para revelar? Assim, enquanto desenhavam, uma nova jornada de descoberta estava prestes a se desenrolar. O silêncio voltou a reinar, mas agora carregava uma promessa, uma porta que estava prestes a ser aberta. Ana suspirou, sabendo que, na próxima vez que falassem de passado e dor, poderia haver muito mais exposto do que apenas as cores na parede. Estariam preparadas para enfrentar o que estava enterrado e oculto sob a superfície da lembrança? Ana sentou-se no chão, olhando para o esboço vibrante do mural que começavam a criar. As sombras da noite envolvendo a casa traziam uma certa tranquilidade, mas ela sabia que um peso estava prestes a ser levantado. Era a hora de abrir a porta que havia sido trancada por muito tempo. Sofia, ainda cheia de entusiasmo, se espreguiçou. Mãe, eu quero saber tudo. Vamos fazer um desenho sobre isso também. Ana sorriu novamente, mas a sensação de nervosismo ameaçava sua leveza. O coração dela batia forte, como se estivesse prestes a saltar. Certo, amor. Vamos fazer isso juntos, disse ela, calando um pouco da inquietação interna. Como começou tudo? Sofia perguntou, com um olhar curioso. Ana suspirou. As palavras que escolheria seriam pesadas, mas necessárias. Bem, tudo começou antes de você nascer. Havia uma vida cheia de sonhos, mas também de dificuldades. Sofia escutava atenta, desenhando pequenas estrelas em seu papel. Era muito difícil. Ana fechou os olhos por um momento, lembrando-se da escuridão. Havia momentos sombrios, sim. Eu perdi pessoas que amava muito. Foi um tempo complicado em que eu me sentia sozinha. Mãe, e você sentia dor? Perguntou Sofia, um pouco hesitante. Ana abriu os olhos e viu a preocupação da filha. Sim, mas tudo isso me ensinou a valorizar o amor. A dor faz parte do que somos, sabia? Às vezes, a gente só precisa enfrentar isso para encontrar a luz de novo. O silêncio tomou conta do ambiente. Era uma espécie de conexão profunda entre elas, onde compreendiam mais do que apenas palavras.
É como a sua pintura, Sofia pontuou. Tem que ter sombra para mostrar a cor. Ana riu, admirando a sabedoria da menina. Exatamente, meu amor. Então, o que aconteceu depois? Sofia insistiu, interessada. Ana hesitou. Era um ponto delicado, uma ferida ainda aberta. Foi quando conheci seu pai. Ele trouxe várias cores de volta à minha vida. A lembrança trouxe um sorriso ao seu rosto, mas também uma lágrima à beira dos olhos. Ele tinha um sorriso bonito, não tinha? A curiosidade de Sofia era sincera. Sim, muito bonito, Ana respondeu, quase em um sussurro. Mas também havia desafios. Nem tudo foi perfeito. A vida é assim, você vê? Sofia assentiu, mas havia uma emprestada melancolia na expressão dela. E depois? O que aconteceu com seu pai? Ana sentiu um nó na garganta. Infelizmente, ele teve que partir. A vida às vezes é muito curta e não conseguimos controlar tudo. O silêncio entre elas se estendeu. Eram lágrimas não derramadas que preenchiam o espaço, e Ana sentiu o peso de tudo que tinha compartilhado. Como seria contar mais? Eu quero que você saiba que sua história é linda, mãe. É como um filme. Sofia disse, levantando a mão como se quisesse segurar as memórias que estavam no ar. E eu estou aqui com você, sempre. A afirmação da filha trouxe um sopro de alívio. Ana percebeu que Sofia não só entendia, mas também queria que ela se libertasse. Com um novo brilho no olhar, perguntou, e se nós fizéssemos não só um poço de memórias, mas um mural que celebrasse tudo isso? Sim. Vamos fazer um mural de amor. Sofia exclamou. Ana sorriu, a pele agora quente com a possibilidade. Um mural que celebraria as cores e as sombras, todas entrelaçadas. As memórias estariam todas ali, não ocultas, mas expostas com amor. Ainda assim, uma parte dela hesitava. Havia mais segredos e outras dores que estavam apenas começando a ser reveladas. Mãe. Sofia iniciou, provocando uma nova expectativa. E aquela vez em que você olhou a geladeira e não achou o que esperava? Ana congelou por um instante. O passado estava chamando mais uma vez, e a geladeira guardava mais do que apenas comidas. Novas revelações se aproximavam, e ela percebeu que o jogo de cores estava longe de terminar. Havia muito a confrontar, e a próxima tela estava prestes a ser preenchida. Estariam realmente preparadas para descobrir o inesperado que surgiria ali? Ana respirou fundo, olhando para a geladeira da cozinha como se sua tampa fosse a entrada para um baú de segredos. A luz amarelada do interior iluminava frascos esquecidos, verduras murchas e um bolo de aniversário que ninguém havia tocado. A imagem causou uma onda de nostalgia. Aquela geladeira não guardava apenas comida, ela era um símbolo de momentos, prazeres e dores. Mãe, por que você ficou tão quieta? Sofia puxou da sua reflexão, com uma expressão de curiosidade. O que estava prestes a ser revelado não era apenas um pedaço de sua história, mas uma ponte entre o passado e o presente, uma conexão entre mãe e filha que estava se formando mais forte a cada instante. Ah, é que tem coisas que nem sempre a gente quer lembrar, sabe? Algumas memórias podem doer um pouco, confessou Ana, tentando encontrar o equilíbrio entre sinceridade e proteção. Sofia cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado. Mas eu quero saber. Pode me ajudar a entender, mãe? O que você encontrou lá? Ana hesitou por um momento. Cada frasco, cada imagem que a memória trazia, representava uma parte dela que estava presa, uma camada de história que precisava ser desbloqueada. Certo, amor. Vamos fazer assim. Tudo que eu contar precisa ser uma parte do nosso mural. Quero que você use suas cores mais brilhantes para isso, sugeriu, vendo uma faísca de determinação nos olhos da filha. Pode deixar. Vou colocar muitas estrelas. Sofia sorriu, e seu entusiasmo era contagioso. Ana se aproximou da geladeira e, como se estivesse levantando um véu, começou a abrir cada compartimento. Uma vez, encontrei uma lista de compras que seu pai fez. Ele sempre dizia que nada é mais importante que a comida que compartilhamos. A voz dela embargou ao lembrar-se dele. O sorriso que costumava brilhar em sua face agora era apenas uma sombra. E quando você olhou para lá, encontrou só coisas de comida. Sofia estava presa à narrativa. Não, querida, disse Ana com um sorriso triste. Encontramos lembranças de momentos que passamos juntos, risadas e até algumas brigas sobre como organizar a geladeira. Ele tinha um jeito dele. E as brigas eram boas? Sofia questionou, um ar inocente em sua voz. Ana riu, em meio à comoção. Às vezes sim.
porque havia amor em cada uma delas. Aprendi com ele que até os momentos difíceis têm seu valor. Cada um ajuda a moldar nosso relacionamento. Como aquilo que estávamos falando das sombras, Sofia acrescentou, fazendo uma conexão lógica que fez o coração de Ana aquecer. Exatamente, meu amor. Ana sentiu um impulso de encorajar Sofia ainda mais. Mas havia algo mais que eu encontrei. Ela hesitou, buscando as palavras. Uma surpresa? Os olhos da filha brilhavam. Sim, um dia encontrei algo que não esperava. E não havia só comida. Ana limpou as mãos em um pano, preparando-se para se abrir. Era uma carta. Uma carta que seu pai havia escrito, cheia de sonhos e planos que ele tinha para nós. Vamos ler. Sofia exclamou, com um brilho nos olhos. Ana olhou nos olhos da filha e viu a expectativa dela crescer. Mas uma parte dela hesitava. O peso daquela carta prometia trazer à tona emoções que ainda não estavam totalmente resolvidas. O contraste entre a alegria de Sofia e o peso de sua história fez seu coração palpitar. Eu preciso me preparar, ela disse, ainda em dúvida. Podemos fazer isso juntas. A confiança de Sofia trouxe um pouco de luz à escuridão que seu passado carregava. Ana sorriu, percebendo que a liberdade também vem da coragem de enfrentar. Com os dedos trêmulos, ela começou a procurar a carta, e a atmosfera estava repleta de expectativa. Então, o que você vai fazer quando a encontrar? Sofia perguntou, ansiosa. Vou compartilhar com você. Às vezes, abrir a geladeira da vida pode revelar muito mais do que imaginamos. Enquanto Ana finalmente achava a carta, um pensamento a atravessou. Mesmo esconderijos e mistérios têm seu tempo para serem revelados. As cores estavam prestes a se misturar de uma maneira que poderiam mudar tudo. Mãe, e se houver coisas que você não queira me contar? Sofia questionou, de repente. O medo pareceu borrar a energia do momento. Ana parou. Aquela pergunta a desarmou. Sofia, não há nada que não possamos enfrentar juntas. A história é nossa e sempre será. Agora segure isso firme. E assim, entre sombras e luzes, Ana sentiu que aquele mural começava a ganhar vida com suas verdades. No entanto, o eco daquela pergunta pairava no ar, deixando uma incerteza no coração. Estariam realmente prontas para compreender toda a profundidade de sua história? Ana puxou a carta da prateleira da geladeira. Era um pedaço de papel amarelado, ligeiramente amassado nas bordas, como se tivesse sido guardado de forma apressada, sem a consideração que merecia. O sentimento de nostalgia e medo se misturava em seu peito. Ela segurou com delicadeza, como se fosse um objeto sagrado. Mãe, você está bem? A voz de Sofia trouxe de volta a realidade. Ana olhou para a filha, que a observava com uma expressão ansiosa, cheia de expectativa. Estou sim, amor. Vamos sentar? Ela indicou a mesa, sentindo seus dedos tremerem enquanto caminhava em direção a ela. As duas se sentaram, e o silêncio encheu o espaço entre elas. Ana abriu a carta, e o cheiro de papel envelhecido subiu, trazendo com ele lembranças que ela tentava enterrar. Cada palavra naqueles papéis parecia pulsar, um eco de risadas e lágrimas que compartilhavam. Ele começou assim. Ana começou a ler em voz alta. Meu amor, se você está lendo isso, talvez já não esteja mais aqui, mas quero que saiba que vocês sempre foram minha maior alegria. O coração dela apertou. Sofia sentou-se em silêncio, absorvendo cada palavra, e Ana sentiu que precisava continuar. Ele falava sobre planos, nossas viagens, as brincadeiras que ele sonhava fazer com você. A voz dela vacilou e os olhos se umedeceram. Ele queria que você soubesse que o amor dele por nós era infinito. Eu não sabia que ele tinha escrito isso. Sofia sussurrou, a voz baixa, mas firme. Ana viu a admiração crescer nos olhos da filha e se lembrou de como ele sempre inspirou aqueles à sua volta. Meu amor. Ele tinha tanto amor a compartilhar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, mas ela não se importava. Mesmo em momentos difíceis, ele sempre encontrava uma forma de reconectar com a família. Era a essência dele. E como éramos? Sofia perguntou, com um misto de curiosidade e medo. Éramos felizes. Havia dificuldades, é claro. Mas cada desafio fazia com que os momentos bons fossem ainda mais especiais. Ana respirou fundo antes de continuar. Eu quero que você saiba que amor é uma escolha, e seu pai sempre escolheu amar. Sofia olhou com verdadeiro interesse. Mãe, essa carta é como um tesouro. Ana concordou. Sim, é. Estava escondido, mas agora está aqui, à vista. Podemos usá-la para conhecer seu pai melhor.
Quer mais? Há um pouco mais sobre a nossa história. Sim. Quero saber tudo. Sofia exclamou, deixando a animação transparecer. Ana percorreu os parágrafos seguintes, e à medida que as palavras fluíam, as imagens de dias ensolarados, risadas e abraços apertados tomavam forma em suas memórias. Ela descreveu viagens à praia, piqueniques no parque e as noites em que se aninhavam no sofá assistindo filmes. Era como se os fantasmas do passado ganhassem vida. Mas, então, o tom da carta mudou. Naquela parte ele fala sobre os medos que tinha. O que aconteceria se ele não estivesse mais presente para nos guiar? A voz de Ana se tornou mais suave, e um frio percorreu seu corpo. Mãe, ele estava preocupado com algo? Sofia perguntou, olhando para ela com preocupação genuína. Sim, ele temia que a gente ficasse perdida, sem saber como nos cuidar. A conexão entre elas parecia se fortalecer nesses instantes. Ana percebeu que compartilhar essas vulnerabilidades estava criando um espaço seguro para suas emoções. Gael sempre pensou que deveria nos proteger até mesmo em suas cartas. Sofia murmurou, olhando para o papel, como se esperasse encontrar mais respostas. Isso mostra o quanto o amor dele era forte, mas não quero que isso te assuste. O importante é que estamos juntas, e esse amor nos une. Sofia sorriu com um leve brilho de esperança nos olhos. As sombras que estavam presentes agora pareciam menos ameaçadoras, transformando-se em uma luz quente que envolvia ambas. Ana sentia que ao ler aquelas palavras, não era apenas uma reconexão com o passado. Era um chamado a encontrar força nos momentos difíceis, uma lição sobre viver plenamente. Sofia, você se importaria se mudássemos o mural? Podemos incluir tudo isso, tornando uma cápsula do nosso amor. Sim, vamos fazer isso. Quero que ele saiba que seguimos em frente e que vamos honrar as memórias dele. A energia da filha era contagiante. Enquanto as duas se preparavam para transformar a dor em realidade colorida na parede, uma nova ideia surgiu na mente de Ana. Naquele mural, além de memórias, poderiam colocar promessas. A promessa de nunca esquecer seu pai, a promessa de sempre se apoiar uma na outra. E assim, enquanto as cores e palavras dançavam na mente das duas, uma batida forte na porta interrompeu seus devaneios. Olhando uma para a outra, Ana e Sofia sentiriam que algo significativo estava prestes a acontecer. O que poderia ser agora? A batida na porta ecoou na casa, quebrando a quietude que envolvia mãe e filha. Ana e Sofia trocaram olhares surpresos, sem saber o que esperar do lado de fora. O clima que antes era de descoberta tornou-se tenso, a expectativa crescendo a cada segundo. Vou ver quem é, disse Ana, forçando um sorriso em direção à filha. O coração dela pulsava, misturando curiosidade e ansiedade. Ao abrir a porta, uma mulher apareceu, sorrindo. Era Cláudia, uma amiga antiga de Ana que não via há anos. Ana, quanto tempo! Eu estava na região e vim ver como você está, disse Cláudia, abraçando-a calorosamente. O gesto trouxe um conforto inesperado, algo que Ana não sabia que precisava. Oi, Cláudia. É tão bom te ver, respondeu Ana, finalmente permitindo que um sorriso genuíno aparecesse em seu rosto. A visita trouxe lembranças de tempos mais simples, repletos de risadas e sonhos compartilhados. Entrei em casa e logo vi a geladeira toda cheia de histórias não contadas. Ela brincou, tentando quebrar o gelo da situação. Cláudia olhou para o interior da casa e logo percebeu a presença de Sofia. E você deve ser a Sofia. Que menina linda! Mãe, a Cláudia é uma amiga muito especial, Ana acrescentou, convidando a amiga a entrar. Assim que Cláudia entrou, ela percebeu as cores pigmentadas e os desenhos que cobriam a mesa e o chão. Uau! O que vocês estão fazendo aqui? Sofia, animada, respondeu, estamos criando um mural. É sobre nossa história e sobre o avô que eu nunca conheci. As palavras da menina caíram como um azulejo sobre a conversa. Ana prendeu a respiração. A menção ao pai de Sofia era um teste, uma balança entre o que queria revelar e o que ainda era difícil. No que posso ajudar? Cláudia perguntou, sentando-se ao lado de Sofia. Ana se sentou, mas a tensão em seu peito começou a se dissipar. Cláudia sempre foi uma ótima ouvinte, e o apoio dela poderia ser tudo o que Ana precisava naquele momento. Queremos transformar nossas memórias em cores. E talvez até desenhar promessas, Sofia explicou, aquela determinação inocente brilhando nos olhos. Promessas? Que interessante! Cláudia sorriu, envolvendo-se na energia da pequena. Ana viu os olhares de amizade e carinho sendo trocados, e por um instante, as preocupações se misturaram a uma nova sensação de esperança. Ana então decidiu compartilhar. A carta que encontrei hoje, a que seu pai escreveu,
fala sobre o nosso amor e como enfrentar as dificuldades. Agora, queremos que isso se torne parte do nosso mural, revelou, sentindo os nós na garganta voltarem. Cláudia ouviu atentamente, o olhar dela surpreso e respeitoso. É incrível como a vida nos conecta, não é? Ao falarmos sobre o que sentimos, sabemos como lidar melhor com o que está por vir, ela disse, acenando com a cabeça para a compreensão do que Ana e Sofia enfrentavam. Estamos descobrindo que as sombras fazem parte, assim como a luz, Sofia acrescentou, cheia de entusiasmo. As palavras da menina reverberaram na organização do espaço onde estavam, como se cada movimento das mãos traçasse um novo entendimento. Vamos fazer algo juntas? Cláudia sugeriu, pegando um pincel e algumas tintas que estavam ali. Uma cor representando o amor do avô de Sofia e outra representando todas vocês, como uma nova jornada. Ana hesitou, mas a alegria e a energia de Sofia foram contagiantes. Sim, vamos tentar, ela finalmente concordou, o coração leve ao ver a iniciativa da amiga. Enquanto os três se dispondo a trabalhar, um espaço sagrado se estabeleceu, onde as memórias e o futuro podiam coexistir. As horas foram se passando e, enquanto pinceladas de tinta traziam vida ao mural, Cláudia conduziu a conversa. Sabe, Ana, não é fácil abrir as portas do passado. Mas quando fazemos isso com pessoas que amamos, entendemos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Ana olhou para Sofia e para Cláudia, percebendo que a conexão que se formava entre elas era como uma nova camada a mais, um suporte à medida que revelavam as histórias. As inseguranças que Ana teve um dia estavam começando a se dissipar, dando lugar a momentos de felicidade e amor. No final daquele dia, o mural não era apenas um registro de suas memórias, mas uma promessa de que sempre se apoiariam. Ana percebeu que a dor que antes a aprisionava tinha também seus momentos de beleza, porque agora, aquelas luzes e sombras estavam entrelaçadas de uma forma que antes parecia impossível. Enquanto Sofia e Cláudia terminavam os detalhes, Ana sentiu um peso ser levantado, a certeza de que o que havia compartilhado havia se transformado em um laço mais forte entre mãe e filha. Obrigada, Cláudia. Você não tem ideia de como isso significa para nós, Ana sussurrou ao abraço da amiga. Cláudia sorriu, e ali, naquele espaço que um dia foi apenas uma cozinha cheia de coisas esquecidas, agora se transformava em um laboratório de amor e descoberta. A nova jornada as aguardava, e a certeza ressoava. Abrir a geladeira das memórias não era um fardo, mas uma alegria compartilhada. Com cada código de cor apresentado nas paredes e a presença de Cláudia, o futuro finalmente começou a parecer mais brilhante e cheio de possibilidades. E vamos seguir fazendo isso. Juntas! Declarou Sofia, radiante. E todas sorriam, sentindo que a esperança estava apenas começando a germinar em seus corações. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que tinha apoio, amor e a coragem que precisava para enfrentar tudo o que estava por vir. Então, quando o silêncio se abateu sobre a sala, as promessas estavam firmes, e o futuro estava mais vivo do que nunca. Mas antes de você seguir adiante, lembre-se, inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixar um like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e ajudar com o nosso alcance. Comentar suas reações e teorias sobre este final pode fazer toda a diferença. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo. Com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão, você precisa mostrar seu apoio neste momento.